Imagina que você precisa guardar notas de, sei lá, 100 pessoas, 100 alunos, as notas de 100 alunos. Se você parou aqui e não aprendeu o que são estruturas de dados, você vai ter que anotar manualmente cada nota até chegar à quantidade de alunos que você tem. Mas, graças a Deus, na programação já existe uma solução para isso, que é o vetor, que ele vai ser a única estrutura que vai armazenar vários valores do mesmo tipo, organizados por posições. E é aí que a gente vai aprender na introdução à estrutura de dados. Mas antes, a gente definir exatamente o que é vetor e explicar como usar essas coisas, a gente vai, os conceitos básicos. A gente começa com tipos primitivos de dados. Os tipos primitivos são exemplos como inteira, real, que eles guardam um valor por vez. A gente também tem array, que é uma estrutura capaz de armazenar vários valores do mesmo tipo em posições sequenciais. Visualmente, como é um vetor? Ele vai ser como uma gaveta numerada, por exemplo, gaveta número 1, gaveta número 2, gaveta número 3, e dentro delas vai ter uma posição, que vai ser onde vai guardar o mesmo tipo de coisa, que vai ser, por exemplo, gaveta 1 tem uma nota, gaveta 2 tem outra nota, e por aí vai. Esses números nas gavetas, eles são índice, e índice é a posição de cada elemento no vetor. No Portugal do livro aqui, o índice geralmente ele começa na primeira posição, não é no zero como nas outras linguagens. Como não é para você se prender a isso, é mais para ir para lógica mesmo, então a posição 1 vai começar pelo número 1, graças a Deus, né? E aí tá aqui a representação, por exemplo, idade 1, idade 2, idade 3. Quando você coloca entre colchetes, você está definindo a posição que ele tá. Então a idade 1 tá na primeira posição, a 2 na segunda posição, a 3 na terceira posição. Quando você bota em colchetes, você define na posição. Por exemplo, aqui você colocar idade 1 sem colchetes, é só o nome da variável. Mas a partir do momento que você coloca o colchete, você tá colocando ela naquela posição. Quando tá sem colchetes, elas são estruturas assim largadas. Mas quando você coloca colchete, você já tá definindo a ordem que elas estão. E aí o professor deu uma imagem aqui que a gente pode imaginar um vetor dessa maneira. O nome desse vetor aí, dessa função que eu vou fazer, eu vou colocar aqui de cidadão. Aí o vetor vai ser de 1 até quantos? Aí eu vou colocar 15. Eu quero 15 posições. Aí eu coloco o de tipo. Eu quero que tipo? Como eu tô usando idade, então eu quero tipo inteiro. Mas aí aqui tá no exemplo como fazer isso aqui no programa. Então vamos nessa. Vetor underline idade. Vamos ter que variáveis? Eu vou colocar idade. Vai ser o vetor da posição 1 até a posição 15. E de que tipo? Inteiro. Aí vamos ter a variável soma, cidadão e a variável i, e todas elas também vão ser inteiro. E vou ter a média e eu vou colocar como real. Aí como eu vou fazer para o programa executar? Eu vou colocar primeiro que o soma recebe um valor inicial de 0. Aí como eu quero somente 15 posições, então eu vou usar o laço para, e são posições determinadas. Vai ser eu que vou determinar quantas vezes eu quero que ele repita. Quero que ele repita 15 vezes, então vai ser 15 vezes somente. Aí a variável i começar de 1 até 15, eu quero que ele faça o seguinte comando. Eu quero que ele peça a idade da pessoa entre colchetes. E quantas vezes eu repetir vai ser o valor que eu vou dar, vai ser a posição que eu vou dar pro vetor. Aí temos a idade entre colchetes, o i, que vai ser a posição. Depois que ele fizer isso, eu quero que a soma receba um novo valor, que vai ser o valor atual de soma mais a posição daquela idade, que vai ser idade i. E eu coloco fim. Aí depois que ele terminar de repetir 5 vezes, eu quero que ele escreva a soma, né? Quanto deu essa soma. E aí eu também vou querer que a média receba essa soma. O total aí, né, dessa soma, dividido pela 15 pessoas, né? Aí depois eu quero que ele me mostre qual vai ser a média. Depois eu vou escrever uma mensagenzinha para ele mostrar na tela. E vai ser: digite o número do cidadão o qual deseja obter a idade. Depois disso, depois que ele exibir essa mensagem na tela, eu quero que ele peça então que cidadão é que ele tá pedindo, e depois eu quero que ele mostre na tela a idade dessa pessoa que foi escolhida, mas o número do cidadão. E aí, fim da algoritmo. Vou executar. 15 nomes, tá? O número do cidadão, eu quero o cidadão número 2, eu quero a da posição 2, a idade dele, aí ele me mostra a idade do cidadão. Temos aqui a média dos 15 cidadãos, somou todas as idades que eu dei e dividiram pela quantidade de cidadãos que tinham, então deu esse resultado. Logo em seguida ele mostrou a mensagem qual é o número do cidadão que eu desejo obter a idade. Eu botei que eu quero o cidadão número 2, e aí ele me mostrou a idade que está para o cidadão número 2.
Aí isso aí vai ser vetor. Aí você tem que lembrar que vetor, o nome, como você vai colocar na variável, né? Porque isso aqui você vai definir na variável o vetor. Você vai colocar o nome da variável, aí os 2 pontos, porque você vai definir o que essa variável vai ser. Você vai colocar vetor entre colchetes, a primeira posição até a posição que você quiser que exista. No caso aqui, como a gente fez a atividade, eu queria que existisse 15 posições, então ele vai do número 1 até o 15. Também pode mudar o número 1, pode colocar o número 2, colocar, já tenho 5 pessoas, eu quero a partir da sexta. Aí você coloca aqui 6, 2 pontos, até a quantidade que você quer. Aí o de e o tipo que você quer. Você quer o quê? Você quer real? Você quer números fracionados? Você quer números inteiros? E é assim que você vai escrever e é assim que vai estar aqui na estrutura. Algoritmo, nome do algoritmo, variável, a idade como vetor. Aí como eu quero 15 idades, eu quero que ele comece da primeira até a 15, então eu coloco entre colchetes 1, aí 2 pontos 15, e eu coloco o tipo de inteiro. Aí eu quero essas 15 posições, tudo em número inteiro. Aí defino a soma variável e a variável, a soma cidadão e a variável i como inteiros e a média como real. E aí faço todo esse cálculo, todo esse esquema aí e aí com isso, aí estão lá salvas, né? Porque se eu não definisse vetor, se eu fizesse tudo isso aqui sem definir o vetor, ele não iria salvar as informações. Então o vetor serve para isso. Ele tá salvando as informações dessa maneirinha aqui, lá no programa. É por isso que quando eu escolho uma pessoa, ele me mostra o resultado. Se não tivesse o vetor, ele não me mostraria. Provavelmente daria erro no programa porque aquele dado não estava salvo em lugar nenhum. Aí com o vetor você cria uma nuvenzinha no programa e que fica salvo os dados. E aí a gente terminou o capítulo 9 e o capítulo 10. No capítulo 10 ele só tá dando uma resumida assim, porque não é somente isso que você vai aprender. Ele explicando, porque isso aqui é só um livro de resumo, 10 capítulos. 10 capítulos é muito pouco. E aqui meus vídeos duraram, não chegaram nem a 20 minutos, eu acredito. Então, realmente, isso aqui, se você quer aprender mais, você vai ter que procurar um livro para se aprofundar. E como esse é só um trabalho de faculdade meu, e eu não sou especialista, eu não vou poder sair te ensinando mais coisas sobre isso. Isso aqui só foi pra você, só pra mostrar como você pode começar a programação, né? Sem ter que saber inglês. E também para facilitar, porque hoje em dia uma das dificuldades quem tá começando a programação é a parte lógica. E aí mistura a parte lógica com as ferramentas da linguagem. Aí tem que ser assim, e tem toda uma regra. Aí se você esquece o ponto e vírgula, o programa dá errado. Aí por isso que Portugal, para facilitar, é realmente para você usar a lógica. E Portugal também, como ela não é uma linguagem no mercado, ela realmente só foi criada para você usar como apoio. É só para você testar se vai funcionar. E se você já tem costume de fazer programação, você poderia muito bem escrever a linguagem de Portugal numa folha. Mas para você saber se o comando vai funcionar, é bom ter uma estrutura. Mas Portugal é só para isso mesmo. Se você quer realmente começar a programar, você vai ter que procurar uma linguagem de programação que você quer, que você quer aprender, Python, Java, linguagem C. E aí, se você quer começar a programação, você tem que lembrar que isso é uma atividade contínua. Você realmente vai ter que botar sua cabeça pra funcionar, porque não vai vir problemas prontos, não vai vir questão de concurso falando, que função eu vou usar pra fazer isso. Você vai ter que ir na sua intuição. Às vezes, quando você tá começando, você vai fazer de uma maneira muito trabalhosa, aí com o tempo você vai pegando o jeito, você vai aprendendo macetes. Aí é coisa com o tempo mesmo você vai aprendendo. Mas isso aqui foi o livro do professor, ele já deixa anexo nas questões de concurso da banca Cês Guerrinho pra você fazer, se você quiser botar em prática aí a teoria, né? Você vai botar em prática a sua teoria pra ver se você entendeu os conceitos, como funciona realmente. Mas aí vai de escolher de cada um. Então é isso. E isso aí. Esse foi o meu trabalho de extensivo universitário utilizando o livro do professor Renato da Costa, Lógica de Programação para Iniciantes, a base de construção de algoritmos. E é isso.